Por estarmos no horário regimental, declaro aberta a sessão ordinária de julgamento do dia 17 de abril de 2024 da Primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Desejo às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros, ao representante da Fazenda Pública, aos representantes do sujeito passivo, à secretária Rayane e às demais pessoas que nos acompanham, um bom dia e uma boa sessão de julgamento. Hoje nós temos 3 processos na pauta e 4 processos de retorno. E conforme determina o regimento interno do CAT, a ordem de julgamento dos processos tem como preferência a ordem de chegada dos advogados. E como o doutor Gustavo chegou primeiro, nós daremos início com os processos da pauta de retorno. Eu darei início com o processo da relatoria, doutor Cícero, só uma questão, porque eu preciso ver em relação ao doutor Francisco, porque existe uma relação de conexão, mas eu acho que a gente pode fazer isso primeiro e eu entro em contato com ele em relação ao processo dele, tá bom? Nesse processo do doutor Cícero, a gente vai fazer uma recomposição de mesa, porque a doutora Adriana está impedida e eu convoco o doutor Ítalo para substituí-la. Bom dia, doutor Ítalo. Bom dia. Então, Bom dia então, a em, todos. então, em apreciação, o processo número 40.11.300 948-740, contendo recurso voluntário 229 de 2024, em que é sujeito passivo Rio Vermelho Distribuição de Alimentos Limitada, advogado Dr. Gustavo Costa, representante fazendário Dr. Carlos Augusto, relator Dr. Cícero Rodrigues da Silva, que está em condições, peço que, por gentileza, profira o seu relatório. Por favor, só uma dúvida rápida aqui. Qual é o processo mesmo? Número? Processo, Dr. Carlos, é o final 8740. Ah, tá ok, obrigado. Dr. Cícero, com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos, conselheiras, conselheiros, representantes fazendários, advogados presentes, secretária de Câmara, todos aqueles que nos acompanham. Nós temos em apreciação um processo cuja acusação é que houve omissão de saída de mercadorias tributadas no período de janeiro de 2011 a maio de 2011, e que essa omissão foi apurada mediante autoria específica de mercadorias. No caso, esses 4 processos em retorno, uma auditoria específica que foi realizada no exercício 2011. Como as mercadorias objeto que da autuação ingressaram, foram inseridas no regime de ação tributária, há uma obrigatoriedade do sujeito passivo entregar um inventário no período aí em que as mercadorias ingressaram na substituição tributária. Então, se faz uma auditoria no primeiro período, ou seja, até maio de 2011, onde auditorias apuraram omissão de entrada e omissão de saída, e fez-se uma auditoria no segundo período, que seria a partir de junho de 2011 a dezembro de 2011, onde se também apurou omissão de saída e omissão de entrada. Então, são 4 autos de infração correlatos referente ao exercício 2011. O, esses 4 autos de infração são os 4 que estão voltando agora para julgamento em conjunto, decorrente aí dessa auditoria específica realizada no exercício 2011. Então, o auto que está em apreciação agora é o auto referente ao primeiro período, de janeiro de 2011 a maio de 2011, referente à apuração de uma omissão de saída, aí no valor de 387.221,99 centavos, que foi apurada na autoria específica de mercadorias. É, Intimado lá em primeira instância, o sujeito passivo apresentou uma impugnação, é, pedindo a conversão do julgamento em diligência e a remessa dos autos para o auditor estranha-lide para a elaboração de uma nova auditoria relativamente ao exercício integral de 2011, desconsiderando o inventário apresentado em 31 de 5 de 2011 ou a improcedência do lançamento. Naquela oportunidade, o julgador singular não acolheu as argumentações do sujeito passivo, que em tese era erro nesse inventário, e pedia que se fizesse
uma auditoria considerando o exercício inteiro. O julgador singular não acolheu essa argumentação do sujeito passivo e procedeu o lançamento. É, inconformada com a decisão singular, o sujeito passivo interpôs um recurso voluntário, que, em síntese, traz as seguintes razões. Ele afirma que, em razão das mercadorias por ela comercializadas, ou seja, bebidas, terem sido submetidas ao regime de instituição tributária pelas operações posteriores a partir de 1 de 6 de 2011, os autores fiscais realizaram auditoria específica de mercadoria no período de 1 de 6 de 2011 a 31 de 12, utilizando como marco inicial o inventário apresentado em 31 de 5 de 2011 e como marco final o inventário realizado no final daquele exercício, revelando a omissão de entrada, objeto do lançamento, por meio do auto de infração 4011, 3009, 51024, e, ao mesmo tempo, realizando auditoria específica de mercadorias relativa ao período de 1 do 11 a 30 de 5 de 2011, utilizando como marco inicial o inventário apresentado em 2010 e como marco final o inventário realizado em 31 de 5, revelando as omissões de saídas objeto do presente lançamento. Alega que as espécies e quantidade de mercadorias reveladas na auditoria específica de mercadoria realizada em 1 de 1 de 2011 a 31 de 5, com omissão de saídas, são coincidentes na quase totalidade com as espécies e quantidades reveladas com omissão de entrada na auditoria realizada no período seguinte, que seria junho de 2006 a junho de 2011 a dezembro de 2011. Situação reveladora de erro cometido na confecção do inventário apresentado em 31 de 5 de 2011. Alega que em razão do erro cometido na elaboração do inventário, o mesmo deve ser considerado imprestável para efeito da auditoria específica de mercadoria. Após tais considerações, pediu a realização de diligência para a elaboração de nova auditoria específica de mercadoria no exercício completo, desconsiderando por óbvio o inventário apresentado em 31 de 5 de 2011, ou a reforma da decisão singular para considerar improcedente o lançamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário rejeitou o pedido de diligência, no mérito conheceu do recurso, negou-lhe provimento para confirmar a sentença singular, que considerou procedente o auto de infração. Intimado, o sujeito passivo apresentou recurso para o Conselho Superior, alegando, em síntese, preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração, alega que houve erro no inventário apresentado em 31 de 5 de 2011, bem como erro no pagamento do ICMS-ST de bebidas quentes, devendo a autuação recair sobre esse erro, e não tem relação com a omissão de entrada ou de saída de mercadorias. Entende que a penalidade a ser aplicada é prevista na linha G do inciso 3 do artigo 71 do CTE e que a documentação apresentada comprova que o erro é, de fato, na apresentação do inventário. Assim, a imputação da infração e da penalidade não corresponde ao caso concreto e que gera total insegurança na determinação da infração, implicando nulidade do procedimento. No mérito, reitera que o inventário apresentado em 31 de 5 de 2011 está incorreto e que tal fato resultou em devidas omissões nos 2 períodos analisados. Reitera que, analisando as diferenças encontradas, é possível perceber que a quantidade de omissão de saída de um determinado produto é idêntica à omissão de entrada no outro período. Tal fato demonstra com clareza que o inventário de 31 de 5 de 2011 está incorreto. Cita exemplo do produto Conhaque Drea, que no auto de infração final 8749 foi encontrada a omissão de saída de 17.280 unidades e no auto de infração final 1024 foi encontrada a omissão de entrada na mesma quantidade. Afirma que o mesmo ocorreu em quase todos os produtos objeto da autuação. Anexa planilha comparativa, folha 105 a 107. Entende que a empresa deixou de recolher ICMS-ST no valor de R$ 143.646,72 e que, caso seja esse o entendimento dos conselheiros, se compromete a fazer o pagamento. Requer que seja deferida a diligência negada em primeira e em segunda instância para que seja verificado o inventário correto apresentado neste recurso. Ao final, requer o julgamento em conjunto dos 4 autos de infração decorrentes da auditoria específica de mercadorias e que seja reconhecida a nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração,
alternativamente que seja realizada a diligência solicitada e de consequência que o auto seja julgado improcedente. Anexa aos autos o inventário que entende correto, folha 113 e 120. Apresentou memoriais, folha 145 a 154, reiterando suas razões de defesa. O Conselho Superior, naquela oportunidade, acolhendo o pedido da recorrente, converteu o julgamento em diligência e encaminhou os autos à Gerência de Auditoria e de Indústria e Atacado, a fim de que a autoridade fiscal procedesse à revisão em conjunto das auditorias que instruem os processos 8740, que é o processo em análise, com o processo final 1024, de modo que as omissões de saída e as omissões de entradas respectivas, apuradas em relação aos mesmos produtos, sejam compensadas. Informa que a diligência não implica em desconsideração do inventário apresentado em 31 de 5 de 2011, todavia, tal providência pode ser implementada a critério da autoridade fiscal, caso constate que as informações em questão não se apresentem confiáveis ou fidedignas. Salienta ainda que o encaminhamento dado não traduz antecipação de juízo de valor, bem como o resultado advir da revisão solicitada, não implica sinalização da orientação que será seguida quando o julgamento a ser proferido, e visa, então, somente oferecer subsídios necessários à aprovação dos votos, da forma que entenderem os conselheiros, quantificando, então, a base de cálculo e o imposto devido. Determina que, após a revisão solicitada, os autos retornem à instância cameral para novo julgamento, nos termos do disposto no artigo 41, parágrafo 4º da Lei 16.469. Em atenção solicitado, a autoridade fiscal elabora relatório diligencial, folhas 165 a 175, no qual discorre sobre a impossibilidade de acatamento dos argumentos e defesas. Em suas considerações, a autoridade fiscal assim discorre, abre aspas. Em relação aos produtos que apresentaram no segundo período omissão oposta do primeiro período, importa, mais uma vez, reiterar aos conselheiros que tais coincidências, mesmo que em grande número, não significam erro na auditoria, mas manipulação do inventário final do exercício por parte da empresa, visando eliminar ou reduzir as omissões praticadas ao longo do ano, sendo, nesse caso, atentar para o fato de que em 2011 foi um ano atípico por conta do inventário intermediário. Se essas coincidências tivessem acontecido dentro da mesma auditoria específica e do mesmo período, certamente indicariam erros na codificação, na descrição ou na conversão do produto, o que nos obrigaria a aceitar a crítica e rever todas as etapas do procedimento. Entretanto, essas ocorrências em auditorias distintas, realizadas em período diferente, ainda que no mesmo exercício, significam apenas que houve manipulação do último inventário analisado. A confissão espontânea da autuada de que teria apresentado inventário fictício de bebidas quentes existente no estoque de 31 de 5 de 2011, por si só, nos autoriza a crer que, pelos mesmos motivos alegados, impossibilidade de contar fisicamente o estoque em apenas 12 horas, a autuada teria apresentado também inventário fictício para a data de 31 de 12 de 2011. Se em maio daquele ano foi impossível contar no intervalo de 12 horas, o estoque de apenas 326 espécies de bebidas quentes, imagine contar todas as mercadorias estocadas no estabelecimento no final do exercício, algo em torno de 5.750 produtos no mesmo intervalo de 12 horas. Entretanto, senhores conselheiros, se a empresa autuasse com essa retidão, sem qualquer sombra de dúvida, esse comportamento estaria estampado na auditoria específica do primeiro período, de 2011, e nenhuma omissão teria sido encontrada. Mas sabemos que tudo isso não aconteceu, pois, como ficou bem demonstrado no resultado da referida auditoria, a empresa opera com bastante ousadia na movimentação de mercadorias, conduta que demonstra claramente na quantidade de omissões de entradas e saídas ocorridas em janeiro e maio de 2011. Ao final, ele concluiu que, abre aspas, tendo em vista a impossibilidade de atender, um instantinho, pessoal, tendo em vista a impossibilidade de atender o pleito da recorrente no sentido de desconsiderar, substituir ou excluir os autos, o inventário de 31 de 2011,
tendo em vista as provas matemáticas e que é recorrente ao manipular o inventário final de 2011 gerou omissões opostas e equivalentes na auditoria específica do segundo período, restando, portanto, provada a coerência da auditoria e a inexistência de quaisquer erros técnicos ou de procedimentos solicitados, que seja julgado procedente o auto de infração sem qualquer alteração no montante do ICMS devido, permanecendo o valor de R$ 387.221,99. Anexou levantamentos, folhas 176 e 179, cópia do auto de infração final 6758, e por falta de registro na FD de notas fiscais de entrada. Intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou manifestações, entendendo que a diligência não foi cumprida e que a autoridade fiscal extrapolou as determinações da resolução ao fazer juízo de valor inapropriado da defesa apresentada pelo contribuinte, imputando inúmeras acusações infundadas que destou da atuação que se espera da administração pública com ofensa ao princípio da impessoalidade. Afirma que a função do auditor era subsidiar a decisão daqueles que, de fato, estão incumbidos da função julgadora. Reitera que a realidade dos fatos é que houve erro na realização do inventário. Ao final, pugna para que os autos sejam remetidos novamente em diligência, para que seja cumprido o que foi solicitado na diligência inicial e, ao final, julgar o auto de infração parcialmente procedente. A recorrente apresentou memoriais reiterando suas alegações. O processo foi novamente remetido a julgamento no Conselho Superior, que editou novamente outra resolução, aliás, duas resoluções, uma determinando o julgamento em conjunto, outras solicitando o cumprimento da resolução 119 das folhas 151 a 153. Em intenção que foi solicitado, foi designado novo auditor para elaborar um novo relatório diligencial. E nesse relatório, a autoridade fiscal faz um breve relato dos fatos e da descrição da metodologia utilizada e atendeu o que foi solicitado na resolução, chegando-se aos seguintes valores. No auto de infração, que é o objeto do julgamento agora, 4011-3009, 48740, a base de cálculo fica reduzida para R$ 238,63 e o ICMS para o valor de R$ 59,66. Já o auto de infração 4011-3009, 51.024, a omissão de entrada ficou reduzida para o valor de R$ 21.412,82. Intimado o resultado da diligência, a recorrente apresentou manifestação, concordando com o resultado da diligência e, ao final, pedindo julgamento parcial, procedência nos termos da revisão fiscal e aplicando o entendimento constante da súmula 09 do CAT. O relatório, senhor coordenador. As matérias para apreciação são uma nulidade por insegurança na determinação da infração e mérito. Obrigado, doutor Cícero. Doutor Gustavo, com a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos os presentes, bom dia, senhores conselheiros, a senhora conselheira e também representação fazendária. Como já se mencionou no relatório, trata-se de 4 autos de infração que foram lavrados em relação à omissão de entrada e de saída em 2 períodos. O motivo de ser esses 2 períodos, como se mencionou também, tem relação com a passagem a mudança do regime para a substituição tributária no exercício de 2011. Isso ocorreu em devido ao decreto 7339 da época. Por causa disso, a auditoria específica de mercadorias ela esteve baseada em inventário de 3 períodos desse ano, e não apenas 2, como geralmente é o mais comum. Então, se baseou no período de 31 de 12 de 2010, 31 de 5 de 2011 e 31 de 12 de 2011 também. No entanto, essa troca de regime tributário, ela causou um equívoco e vários equívocos na auditoria realizada pela autoridade fiscal. Esses equívocos, eles vêm sendo trazidos para o Conselho Administrativo há mais de 10 anos. Então, é um processo que vem se arrastando há bastante tempo e, em oportunidade, a autoridade fiscal ela se recusou a realizar essa diligência e revisar a auditoria realizada. E se percebe também que até a primeira vez que foi remetida para a diligência, se passou 7 anos, são um longo período. E os erros, na verdade, nesse caso, eles são muito claros. A gente vê claramente, quando a gente analisa a auditoria realizada, que a omissão
de entrada e de saída, ela é espelhada no caso concreto. O número de omissões de entrada, ele se transforma exatamente no número de omissões de saída no segundo período, no primeiro e no segundo período, e vice-versa. E isso acontece justamente porque o relatório, o inventário intermediário de estoque que foi apresentado, ele tinha erros, e isso foi reconhecido pelo sujeito passivo desde o início também. Passando assim da parte abstrata para uma questão mais concreta, no caso de um exemplo concreto, a bebida Whisky Passport 1000 ml, ela tem 8.799 emissões de saída no início do ano, no primeiro período. Então, ou seja, desde 31/12 de 2010 até 31/5 de 2011. E no segundo período, ela tem exatamente 8.799 emissões de entrada também. Então, é um número muito específico que não se trata de uma coincidência. Na realidade, ele tem relação justamente com esse erro na apresentação do inventário intermediário de estoque. Isso pode ser visto em diversos outros períodos, outros produtos que foram apresentados na folha 11 do recurso ao Conselho Superior. Outro exemplo muito marcante, ele se trata da bebida conhaque Dreher de 900 ml, e que nesse caso, em vários outros, se chegou a uma questão assim até ilógica de considerar que o relatório intermediário de estoque ele teria sido zerado. E isso não condiz com a própria operação da empresa. Nesse caso específico do conhaque Dreher, também se tem uma omissão espelhada exatamente idêntica. Há uma omissão de entrada de 17.270 unidades no primeiro período e uma omissão de saída de 17.270 unidades no segundo período. Isso se deveu justamente porque o inventário, nesse caso, ele foi tido como zerado. Então, é bastante evidente quando a gente vê esses erros assim muito grandes na auditoria, que era necessário que o sujeito passivo ele comparecesse ao processo administrativo tributário e trouxesse a verdade material e comparecesse para chegar à verdade material desse caso, trazendo um relatório novo de estoque para que se pudesse realmente encontrar a verdade material do caso concreto. E essa abordagem material ela é necessária, porque quando você vê os pressupostos lógicos do auto de infração, se já vê que é necessário a sua correção. E e esse número de erro, ele é bastante alto. Ele chega a 95% das omissões de saída e 97% das omissões de entrada. Isso não é apenas o sujeito passivo que diz. A própria autoridade fiscal, quando ela comparece para realizar a revisão desse auto de infração, ela concorda com esse resultado, ela diminui drasticamente o resultado da auditoria, né, de omissões e de multa formal. E ela faz isso justamente porque a auditoria específica de mercadorias, ela está baseada numa presunção relativa da lei. Então, o artigo 25, parágrafo 1º, inciso 5 do CTE, ele diz claramente que o sujeito passivo ele pode comparecer ao processo administrativo tributário para contraditar a auditoria com provas para que se possa chegar exatamente à verdade material do caso concreto. Então, nesse caso, aceitar o resultado da diligência e aceitar a prova que o sujeito passivo ele trouxe é realmente prestigiar a verdade material do caso concreto e o próprio princípio da contraprodução e do contraditório. É realmente prestigiar a eficiência do ato administrativo para que ele possa ser corrigido, já que há uma diferença gigantesca entre o que foi informado no primeiro momento, né, que foi tido o resultado da auditoria, e que foi depois revisado pela autoridade fiscal. Então, nesse caso, é necessário que se considere o inventário intermediário que foi apresentado pelo contribuinte e que foi apresentado justamente porque as alegações do contribuinte, elas seguiram coerentes durante todo o período em que se arrastou o processo administrativo tributário. Nesses 10 anos, quando se observa a impugnação, se vê que os mesmos pontos vêm sendo trazidos. Não há uma mudança dos pontos trazidos, há uma coerência e que indica, na verdade, esse erro da auditoria. Então, o que se pede é a aplicação, são 3 pontos. O primeiro é a aplicação da multa formal, nesse caso, a multa formal da forma privilegiada, justamente porque, no caso das omissões de entrada no primeiro período e das omissões de saída no segundo período, omissões de saída porque no segundo período se passou para a substituição tributária, nesses 2 casos não há omissão de imposto, a omissão de pagamento de imposto. Então, o que se pede é a aplicação da forma privilegiada da multa, se pede também a aplicação da taxa Selic, e, como eu já mencionei, se concorda com os resultados da diligência e se pede que eles sejam aplicados no caso concreto. Eu acredito que seja isso, eu fico disponível para outras dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Carlos, com a palavra, pelo prazo regimental também de 10 minutos. Bom dia, conselheiros, bom dia, conselheiras, bom dia, doutor Gustavo Costa, secretária Rayane.
Iniciamos aqui a nossa manifestação em relação à resolução que o Conselho Superior emitiu em 2019 e gostaríamos de enfatizar aqui uma parte da resolução que fala que, o texto, né, fala que cumpre salientar, outro sim, que o presente caminhamento não traduz antecipação de juízo de valor, bem como o resultado que a devida revisão solicitada não implica a sinalização da orientação que será seguida quando do julgamento a ser proferido, que seria, no caso, hoje, né? Entre idas e vindas seria hoje. Ou seja, essa diligência primeira, que foi feita não adequadamente, depois a segunda, ela foi exatamente para definição de valores, né? Para liquidação de votos. Isso eu gostaria de deixar bem claro que essa diligência que tem esses valores não significa que é o entendimento da autoridade fiscal nem do autuante. Deixando esse ponto claro, indo para o mérito, né? Esse processo na verdade, eu vou falar, eu acredito que seja os 4 processos, dá para se falar de uma vez só, porque a lógica é a mesma. Então, as mercadorias comercializadas, no caso foram bebidas quentes, foram submetidas ao regime de ST pelas operações posteriores a partir de 1 de 6 de 2011. Os auditores realizaram a auditoria específica de mercadoria no período de 1/6 a 31/12, segundo semestre, utilizando como marco inicial o inventário apresentado em 31/5 de 2011 e como marco final o inventário realizado no final daquele exercício, que seria 12 de 2011, apurando, no caso, omissão de entrada e omissão de saída. Então, no caso, omissão de saída deste auto aqui, 8740, e omissão de entrada no final 1024. Também temos aí o final 0333, que foi multa formal por omissão de entradas, e o auto final 1296, que foi o segundo semestre, multa formal por omissão de saída de mercadoria retida, sujeita a ST. As alegações do sujeito passivo em relação à diligência fiscal que o inventário do dia 31/5 de 2011 não é verdadeiro, que não conseguiu contabilizar o estoque em 31/5 de 2011, devido ao pouco tempo, no caso foram 12 horas, até finalizar a contagem no dia 1/6 de 2011, e por isso teve que utilizar o relatório emitido pelo sistema, que o empregado encarregado da emissão, por ter trocado a data do relatório, né, que o encarregado ele houve esse erro, né, que pode ter ocorrido erro no sistema, né. Tiveram alegações posteriores também da parte, que o inventário 31/5 de 2011 está incorreto e isso resultou em devidas omissões nos 2 períodos analisados. E isso é demonstrado quando a quantidade de omissão de saída de um período, de um produto, de um auto, é idêntica à omissão de entrada no outro auto, que o doutor Gustavo, inclusive, mencionou isso, mostrando com clareza que o inventário está incorreto, no entendimento do sujeito passivo. Também outra alegação posterior, o inventário de maio de 2011 tinha o objetivo de recolhimento do imposto das bebidas, devido à mudança do regime de tributação, e que com o erro no inventário houve omissão de CMS-ST, mas não conforme os autos de infração, isso foi alegado nos autos. E também que é improvável que a quantidade de omissões de entrada de um produto seja idêntica à omissão de saída do outro período. Então, seriam essas as alegações e dar sugestões, né? Que seria desconsiderar o inventário intermediário errado, fazer uma auditoria específica, essa é a primeira. A segunda, admitir um inventário alternativo contábil, gerado por meio de soma de entradas e da subtração das saídas do inventário de 2010, fazendo uma auditoria com base nesse inventário. E a última sugestão seria, no lugar do inventário alternativo, correto e verdadeiro de maio de 2011, que existia, aí já passa a existir, e que, por equívoco, foi escriturado na FD, inclusive pagando a diferença do CMS-ST do estoque que realmente existia no estabelecimento em maio de 2011. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui que são que as alegações vão mudando, vão alterando, vão se adaptando com o tempo, né, em relação às alegações aqui desse processo. A posição do revisor é muito importante no nosso ponto de vista, né? Ele afirma que a única estratégia para enfrentar uma auditoria específica sem falhas é tentar desacreditar uma das peças da auditoria, no caso, o inventário. Esse inventário seria falso devido ao mesmo produto apresentar uma omissão de entrada e de saída em auditorias distintas, né? O revisor ele fala que interessante é que a autuada não questionou o inventário de 12 de 2011, onde foram supostamente contados
mais de 5.000 produtos em 12 horas também, né? O revisor, ele faz uma suposição de que a recorrente utilizou o inventário final do exercício para fazer desaparecer as omissões das notas de entrada não registradas e das saídas sem emissão das notas fiscais. Basicamente seria isso, que seria uma prática usual no mercado quando se busca sonegar o imposto. O problema, no entendimento dele, do revisor, foi que 2011 ser um ano atípico. E ao implementar a estratégia, não contou com a existência do inventário intermediário. Esse procedimento levou a empresa a calcular o inventário de 2011 apenas com as entradas, saídas e inventário de 2010. Com essa, no entendimento do revisor, com essa estratégia, manipulando o inventário de 2011, para desaparecer as omissões de entrada e saída, foi gerado um efeito espelho, né, tão mencionado pelo sujeito passivo, onde os mesmos produtos apresentam omissões opostas e equivalentes nas auditorias realizadas em 2011, né? Após receber os autos, a recorrente percebeu o fato ocorrido, mas nada poderia ser feito, né? E aí, no entendimento também do revisor, a única alternativa seria ir contra o inventário do meio, né? Do ano, pois desaparecendo esse inventário, desaparecem as reduções e reduzem as omissões. Talvez por isso, as argumentações que eu expus, né, sobre erro humano, erro de sistema, equívoco não ter escriturado FD, etc., né? Inclusive com a proposta de pagar o ICMS, substituição tributária. Uma questão importante foi a iniciativa do fisco de fazer duas auditorias específicas em 2011, que foge um pouco do padrão, mas entendemos que foi adequada, né? E isso foi de acordo com a instrução de serviço 2509/SAT, 1509/SAT, na verdade, diferente do contribuinte que não dividiu o exercício, né? E acabou com isso gerando as omissões opostas e equivalentes no segundo período. E vemos isso claramente na página do PDF 181, em que há o efeito da manipulação do inventário. Quando tem duas tabelas, isso aqui é muito importante, porque a primeira tabela é como se tivesse o ano inteiro, né? Então, temos, por exemplo, no item pinga, né? 8.000 de entrada do ano inteiro. Quando a gente pega outra tabela, que é quebrada, né? Meio a meio, nós temos, por exemplo, a entrada de 5.000 de pinga na primeira semestre, né? E 3.000 na segunda. Quando ele coloca esse efeito que ele distribui em dois períodos, vemos que na primeira tabela a omissão é zero, tanto a entrada quanto a saída, e na segunda tabela fica claro que há omissão. Então, eu acho que esse demonstrativo aqui, ele explica claramente o efeito espelho, né, mencionado pelo sujeito passivo, explica, né, por que que houve esse efeito espelho exatamente por essa quebra, exatamente por o inventário, assim, a análise do sujeito passivo analisando como se fosse o ano inteiro, né? Quando se quebra o ano, se coloca os valores, se demonstra claramente por que houve esse efeito espelho e por que houveram aí as omissões, né, detectadas nos 4 autos de infração. Quando a empresa ajusta o inventário no final de 2011, desprezando o inventário intermediário para zerar as omissões, ela acaba gerando a omissão oposta na próxima auditoria, no segundo período de 2011. Então, concluindo, o revisor demonstra que as omissões opostas e equivalentes nas auditorias subsequentes não são anomalias, mas resultado da manipulação, né, na alteração do inventário final, desprezando o inventário intermediário. O inventário de maio de 2011 foi elaborado e escriturado pela própria empresa, né? E entendemos que não pode ser descaracterizado nem substituído. As auditorias de períodos diferentes e subsequentes não se comunicam, né? Admitir as compensações implica em admitir que as diferenças detectadas possam ser compensadas com a geração de omissões opostas no exercício seguinte. O inventário de maio de 2011 não foi desconsiderado ou excluído dos autos. A recorrente não demonstrou erro ou equívoco na auditoria. Importante também frisar que o Conselho Superior, não detectou nenhuma nulidade e que o revisor conclui que implementar essas compensações implicaria em deixar sem sentido esta auditoria. Eu espero, desculpe por essa manifestação muito detalhada em relação
auditoria, e focando muito aqui na revisão, na primeira revisão do auditor, que eu entendo que ela explica muito bem toda a situação. Então, em virtude dessa nossa manifestação, entendemos pela procedência dos 4 lançamentos, já antecipando aqui nossa posição em relação aos outros autos. Obrigado pela primeira participação. Obrigado, doutor Carlos, doutor Gustavo, pelo prazo regimental de 5 minutos. Com a palavra. Alguns pontos são importantes de frisar. O Dr. Carlos ele trouxe muitos argumentos que remetem a essa primeira revisão que foi realizada pelo auditor fiscal. No entanto, o primeiro ponto que é importante frisar é que são duas revisões. Houve essa primeira revisão e depois houve a segunda revisão em que o auditor fiscal ele revisou e diminuiu os valores. E ele revisou e diminuiu justamente analisando a documentação do contribuinte. No caso da primeira revisão, o que se vê, na verdade, é uma série de suposições que são feitas. É importante, assim, ter em mente que o lançamento ele tem uma função protetiva e congelante no tempo, que é muito importante. De acordo com o artigo 146, não pode a autoridade fiscal alterar os fundamentos legais do auto de infração após a sua lavratura. E nessa primeira diligência que foi realizada pelo auditor fiscal, se vê justamente isso. Se vê essa utilização de suposições de sonegação, suposições de que o inventário final ele teria sido adulterado, mas que quando a gente analisa realmente a auditoria, essas argumentações elas nunca apareceram antes. Elas surgiram apenas com uma defesa para manter a autuação depois da diligência. Então, são dois pontos muito importantes que se deve levar em conta nesse caso. E, nesse caso, a apresentação do documento pelo contribuinte, ela tem um fundamento lógico que é muito importante. A auditoria, quando a gente olha o volume de omissões de entrada e de saída que são espelhadas, ela indica que houve um erro ali. E esse erro, ele tem que ser sanado de alguma forma. A única forma que o contribuinte ele teve de trazer esse erro e de sanar esse erro foi trazendo esse inventário intermediário, corrigindo esse erro que ele mesmo tinha admitido na hora em que formou na época da auditoria específica de mercadorias. Mas não por causa disso se pode entender que esses erros são impossíveis de serem corrigidos. Então, os dois pontos que eu gostaria de trazer é isso. O primeiro ponto, que há duas revisões da autoridade fiscal. A primeira revisão, ela é baseada em uma série de suposições, e a segunda revisão, sim, ela é baseada no documento trazido pelo contribuinte, e que ela, sim, ela permite uma harmonização lógica do ato de infração para que ele faça sentido, para que ele possa ser eficiente, que os erros possam ser consertados. E o segundo ponto é justamente que se a autoridade fiscal ela entendesse que há esses casos de sonegação, que há algum caso de apresentação de inventário fraudulento, alguma coisa nesse sentido, ela deve ou lavrar um auto de infração ou ela deve lavrar um novo auto de infração. Ela não pode alterar o auto de infração lavrado originalmente há 10 anos atrás para imputar essas acusações que não foram devidamente comprovadas e não foram devidamente investigadas. Então, acredito que seja isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo, doutor Carlos. Com a palavra pelo prazo de 5 minutos. Certo. Em relação ao primeiro ponto colocado pelo Dr. Gustavo, foi o início da nossa manifestação, né? O Conselho Superior, quando fez a resolução, ele não estabeleceu que o resultado da diligência seria já o resultado final, né? Apenas para a liquidação de voto, e em que pese que houve a resignação na primeira diligência, né? Na segunda foi feita essa liquidação de voto. Não significa que aquele valor seja o valor que seja concordado, né? Que o FIS concorde com aquele valor. Foi apenas um pedido, isso é comum aqui no Conselho, né? Para que os conselheiros possam ter valores aí, pensam diferentes, né? E podem ter valores para liquidar o seu voto. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto importante é que existe a presunção do artigo 25, né? O artigo 25 tem todas aquelas presunções
e a auditoria específica, ela consta do artigo 25. Então, o que seria essa presunção? Seria apontar, através de provas, de fatos, né, que houve uma falta de pagamento. E no caso específico dessa auditoria específica, implica-se uma omissão de venda, ou seja, traduzindo-se, uma venda sem nota fiscal, né? Ela aponta isso, ela coloca isso para o sujeito passivo se defender, né? E o sujeito passivo, ele tem todas as possibilidades de se defender e trouxe aqui aos autos, né, todas as suas alegações que estão sendo confrontadas, né, em relação nessa diligência, principalmente nessa primeira diligência, que o auditor rebate todas as alegações, né, e, no nosso ponto de vista, o sujeito passivo ele não conseguiu quebrar essa presunção com seus argumentos, prevalecendo os argumentos iniciais e as provas iniciais, né, de que houve efetivamente aí essa falta de pagamento do imposto, essa sonegação. Então, na diligência, apenas o diligenciador, o auditor, ele explica melhor, né, baseado no que foi alegado pelo sujeito passivo, né? Mas a essência, né, a essência da presunção, ela consta no auto de infração, ela consta lá e ela significa exatamente isso, né? Seria, inclusive, se tivesse solidário aqui ao lado, como sócio administrador, a Fazenda também pediria pela manutenção porque entende que seria um caso claro e comum de dolo, né? Então, só esclarecendo essas situações, a Fazenda continua aqui mantendo a procedência dos 4 autos de infração, já antecipando a nossa posição em relação aos outros autos. Obrigado, doutor Moisés. Obrigado, doutor Carlos. Senhores conselheiros, estamos em conferência. Alguém deseja fazer uso da palavra? Não? Então, doutor Cícero, como vota? E eu verifiquei aqui, parece que em sustentação oral, depois do Gustavo pediu a questão da taxa Selic e também parece que a aplicação da forma privilegiada. Eu não sei se ele está fazendo esse pedido para todos os processos, é isso, doutor Gustavo? Isso, é para todos os processos que são baseados em que não há uma omissão de imposto, né? Então, é uma omissão de entrada no primeiro período e omissão de saída no segundo período, porque é a substituição tributária no segundo. Perfeito. Eu Então, entendi que essa adequação seria somente nos processos de multa formal, né? Nos processos não tem imposto, então foi por isso que eu não mencionei. Com relação à questão perfeito. da Selic, como a administração já implementou de ofício, né, o tema na forma que a Procuradoria recomendou, então esse pedido já perdeu o objeto, né? Todos os processos foram adequados aí à aplicação do, limitando aí o índice da taxa Selic por mês, né? Então, na realidade, o valor hoje de atualização está menor do que a própria taxa Selic, né? Já que substitui somente aqueles índices no mês em que o valor que a taxa Selic, no caso, é inferior ao IGPDI. Então, essa parte já está implementada. O tema 1062 já foi implementado, então, a perda de objeto com relação a esse período. O que temos para analisar realmente aqui é somente o pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração, e mérito, né? Questões e tudo. Então, o pedido de nulidade eu rejeito, eu entendo que não há insegurança na determinação da infração. A próprio pedido de insegurança é, com fundamento de que haveria um equívoco aí nesse inventário intermediário apresentado, e a adoção desse inventário causaria uma insegurança no levantamento, e esse pedido vem cumulado com um pedido de que seja, caso não seja acatado, seja feito a, a auditoria considerando o exercício por inteiro. Então, entendo que essa questão não causa insegurança, o auditor adotou o que recomenda o roteiro 09 do Manual de Auditoria, a Instrução de Serviço 015, e que se utiliza desse inventário apresentado, no caso, quando há a submissão de mercadorias ao regime de substituição tributária. Então, entendo que não há insegurança. Por isso, a acusação fiscal, no meu entender, a descrição dos fatos demonstra conexão com os dispositivos citados como infringido, com a penalidade proposta, o sujeito passivo teve condições com os autos de contestar, inclusive fez uma defesa bastante concludente, pontual nas situações, então entendo que não há insegurança na determinação da infração. Então não há essa nulidade suscitada. Eu rejeito então esse pedido. Com relação ao mérito, as questões de mérito aqui estão basicamente ligadas a aspectos
relação de fatos, não relação de direito. Então, esse processo, a decisão está vinculada necessariamente às questões de fato. O principal argumento do sujeito passivo aqui nessas situações é que é, o inventário declarado no meio do exercício estava errado, estava com erros. E que esse erro causa a demonstração desse erro equívoco quando há a mesma diferença num período inicial, no período final. Ou seja, ele cita o exemplo do conhaque Drea, mais uma série, traz esse anexo, onde que há as diferenças praticamente correlatas. Eu, pessoalmente, entendo que esse fato, por si só, não é suficiente para demonstrar erro. Por quê? Porque o cálculo é uma forma matemática. Estoque inicial mais compras, menos estoque final, mais vendas. Ou seja, quando eu pego um período e eu tenho um estoque no meio do período, que é no caso especificamente aqui da autuação, ou seja, há uma declaração de estoque no meio do exercício, qualquer alteração nesse estoque no meio do exercício, fatalmente, inevitavelmente, vai acontecer. Se eu tiro uma unidade, por exemplo, no meio do exercício, vai ter lá no estoque, eu tinha 10 na unidade, tira 9, vai desaparecer uma omissão de entrada, de saída no primeiro período, e fatalmente vai desaparecer uma omissão de entrada no segundo período. Da mesma forma, se eu subtrair uma unidade nesse estoque, vai desaparecer uma omissão de entrada no primeiro período e uma omissão de saída no segundo período. Isso é forma matemática, porque tem um estoque no, início, no meio do exercício, que é considerado estoque final para o primeiro período e estoque inicial para o segundo período. Qualquer alteração nele tem uma repercussão de igual valor nos dois períodos, uma para mais e uma para menos. Então, esse fato por si só não comprova que houve uma alegação de erro no estoque declarado. Por quê? Porque é uma forma matemática. Qualquer alteração vai ter esse efeito. A outra questão, o sujeito passivo vem e alega aqui que, que houve um erro e que essa situação, que ele comprova, que ele refez essa quantidade, que na realidade ele tinha esse material, ele vem aqui e informa que possuía o inventário correto à época, que por um equívoco não foi escriturado na FD. Ou seja, na realidade esse inventário que se apura, ele é fisicamente daquela data, vai lá, se levanta um estoque e calcula. Então, se o sujeito passivo não tinha condições de calcular lá naquele momento, entende que hoje, anos depois, que foi quando foi lavrada a auditoria, ele também não teria condições. E se ele tinha um estoque lá da época, calculou, mas houve um erro na apresentação da FD, por que ele não corrigiu a FD e entregou essa declaração, ainda que espontaneamente? Procurou, regularizou. E ele confessa, ainda fala assim, ó, deixou de recolher o ICMS-ST, que é esse erro dele resulta numa falta de pagamento do ICMS-ST. Por quê? Porque ele omitiu do estoque algumas mercadorias sujeitas. Então, convenientemente, houve a falta de pagamento do imposto ST à época. E que esse erro faz desaparecer, ou já, diminui os 4 autos de infração lavrada. O erro, segundo ele, no estoque, diminui a omissão de saída no primeiro auto de infração, que é esse, diminui a omissão de entrada em outro auto de infração, entrada sujeita a ST, que são os dois sujeitos à cobrança de imposto, diminui a entrada de mercadorias não sujeitas a ST, da multa formal, e diminui a saída de mercadorias sujeita a ST, que é outra multa formal. Então, praticamente, desaparecem os 4 autos. E, convenientemente, ele diz, ó, esse erro aí resulta na cobrança de outro imposto, que seria falta de pagamento de ICMS-ST pela entrada. Mas que você não pode cobrar nesse auto de infração porque a acusação não é essa. E não pode cobrar em outro auto de infração porque já decaiu o exercício de 2011. Então, eu estou entendendo que essa questão de que houve um erro praticamente foi acatada pelos conselheiros, desaparece, ou seja, esse tipo de auditoria nunca mais vai existir e nunca mais será configurada. Por quê? Basta eu vir alegar que tem um erro no estoque inicial, fazer a conta matemática e informar os valores que desaparecem todas as omissões de entrada de um e de outro. Então, viabilizar, acatar esse argumento, porque simplesmente porque o valor de um reflete no outro, é a mesma coisa dizer esse tipo de auditoria não pode ser mais feita. Porque basta fazer um cálculo contábil, ver o que é a diferença que eu preciso para anular e dizer que o erro foi esse.
Mas as diferenças são iguais mesmo, porque é uma conta matemática, não tem jeito de ser diferente. E nunca mais existirá esse tipo de auditoria, ou seja, será sempre improcedente. Então, eu prefiro acreditar que esse foi o estoque declarado por ele e contado fisicamente, até porque, como bem argumentou lá no julgamento cameral, esse é considerado um dos inventários mais importantes e que o sujeito passivo faz com o maior cuidado, porque é o levantamento no qual ele vai calcular a ação tributária e, a partir daí, sair todas as mercadorias sem débito de imposto. O problema é que esse erro que ele alega existir e que tinha o arquivo, no entanto, não entregou o arquivo, porque ele não tem como calcular o arquivo em 2023 referente ou lá em 2013, como foi para a autuação, referente a 2011, porque ele não tinha mais como voltar e contar fisicamente. Se ele fez esse estoque, depois ele fez um estoque contábil, que não é o físico, que é o que deveria ter sido feito. E se tinha um físico que não entregou, não entendo por quê. Se ele verificou que tinha, que foi levantado e não entregou o arquivo, por que não corrigiu esse arquivo depois espontaneamente? Então, assim, eu prefiro entender que esse estoque foi fisicamente contabilizado naquela época e que quando se faz o estoque no final do ano, não sei se fez contábil fisicamente, apareceu as diferenças. Se não tivesse essa auditoria com esse estoque no meio e a auditoria fosse anualmente, nunca haveria se detectaria que houve uma omissão de falta de pagamento no momento que a mercadoria ingressou no regime de ação tributária. Porque se fizesse, conforme pede o sujeito passivo, a auditoria do exercício inteiro, não haveria uma ou pequenas diferenças que praticamente desapareceriam os lançamentos em questão sobre análise. Então, eu entendo que o estoque declarado não pode simplesmente ser alterado por uma declaração de que a repercussão, especificamente nessa modalidade de auditoria aqui, que se analisa o primeiro exercício, primeiro período e segundo período dentro do mesmo exercício. Essa simples alegação de que as quantidades são equivalentes não são suficientes para esse tipo. Então, eu vou conhecer do recurso sujeito a passivo, porém vou negar provimento e manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. É como eu voto, senhor coordenador. Com relação ao tema 1062, já foi aplicado, não tem objeto de apreciação. Obrigado, doutor Cícero. Nesse processo existe um pedido de vista do doutor Ítalo. Doutor Ítalo, como você vota? Uma vez, bom dia, senhor coordenador, na pessoa de quem eu cumprimento os demais conselheiros, doutor Ivone, doutor Cícero, doutor Ricardo. Um bom dia para o doutor Gustavo, representante da parte, doutor Carlos, representante da Fazenda Pública, os demais conselheiros e advogados que se encontram na sala de espera, nossa secretária de Câmara e demais pessoas que estejam nos assistindo pelo YouTube. Eu, inicialmente, parabenizar o voto do conselheiro Cícero. Acho que ele foi bastante elucidativo, né, das implicações que haveriam em desconsiderar esse estoque intermediário, né, que é, vamos dizer assim, o foco da alegação da defesa. Acho que esse estoque estaria errado e, consequentemente, isso estaria invalidando todo o levantamento realizado pela fiscalização. Então, eu vou acompanhar integralmente, até porque foi muito batido aí na tecla a questão da segunda revisão, né? Mas o que se percebe primeiro, essa segunda revisão ela ocorreu realmente para fins de liquidação de voto, né? A decisão do Conselho Superior em que é determinada essa revisão, o objetivo realmente é a liquidação de voto para aqueles que possam, salvo melhor juízo, né, ter um entendimento diferente do que o doutor Cícero agora acabou de explanar e que também é o meu entendimento. Em segundo lugar, percebe-se até um certo constrangimento, na minha opinião, em relação ao revisor, que enfaticamente o tempo inteiro demonstra que ele está cumprindo a determinação da resolução. Até porque, como bem frisou o doutor Cícero, né, no processo desse tipo de auditoria, se você partir da possibilidade, a qualquer momento, né, o sujeito passivo fazer uma alteração do seu estoque para fins de correção, vamos dizer assim, né, das omissões que tenham sido detectadas pelo levantamento fiscal, você estaria inviabilizando a continuidade da utilização dessa auditoria, porque realmente, a qualquer momento, bastaria, como o doutor Cícero frisou, um cálculo matemático para verificar qual é a diferença que foi apurada pelo fisco, e essa diferença seria a qualquer momento anulada, né, por essa manipulação de dados aí que o sujeito passivo poderia fazer. Então, de fato, não vejo qualquer sentido em descaracterizar esse inventário apresentado pelo sujeito passivo,
Até porque, como também frisou o doutor Cícero, era de maior interesse dele que fizesse esse estoque de fato com muito cuidado, até porque se tratava da mudança da situação tributária da mercadoria e todas as implicações que isso teria, né? Então, com essas complementações aí, eu acompanho, mais uma vez parabenizo, acompanho integralmente o voto do doutor Cícero, rejeitando a alegação de nulidade por insegurança na determinação de infração e no mérito, entendendo pela procedência integral do auto de infração. Obrigado, doutor Ítalo. Doutor Ricardo, como vota? Cumprimento a todos, em especial os que não havia cumprimentado, representante do sujeito passivo, o Dr. Carlos, representante da Fazenda Pública. Eu divirjo do conselheiro relator, acompanho em todos os pontos, exceto em relação ao mérito, para acolher aí o resultado da revisão fiscal de folhas 214 a 223, por seus próprios termos e fundamentos, nos termos do trabalho fiscal, então, realizado, que resulta, então, no valor do crédito tributário de R$ 59,00 e o PDF tá com lentidão, eu só peço um minuto para abrir aqui na folha correta. R$ 59,66. Parecer revisional de folhas 214 e 223. O valor em especial na folha 229 do PDF, 223 do processo. Doutor Ricardo, só me fala o valor novamente para eu constar aqui na votação. A revisão, né, de folhas 214 a R$ 220. 59,66. Ah, Processo é penal 40. R$ 59,00 e 66 centavos. R$ 59,66. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ivone, como vota? Muito bom dia, senhor coordenador. Bom dia aos conselheiros, representantes das partes, aos que estão também na sala de espera e todos que nos assistem no YouTube. Muito bom dia, façam um excepcional dia. Senhor coordenador, eu vou pedir vênia aí ao conselheiro Ricardo, eu vou acompanhar aí o relator. Obrigado, doutor Ivone. Eu vou anunciar o resultado deste processo. Se tiver qualquer equívoco, por favor, me corrijam. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada por insegurança na determinação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. Vencido o conselheiro Ricardo Souza Santos Mariano, que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 59,66, conforme última revisão de folhas 214 a 223, e observado que já for implementado nos cálculos dos juros e correção monetária a forma constante do tema 1062, conforme orientação da PGE. Senhores conselheiros, é isso mesmo? Alguma divergência? Então, esse é o resultado deste processo. E agora eu chamo o conselheiro Dr. Francisco para compor a mesa. Nós vamos fazer o Dr. Francisco. O Dr. Francisco está ocupando a cadeira da doutora Ivone. Então, a gente fará uma recomposição de mesa. Então, vou anunciar o processo. É o processo de número 4011
395.0303. Nesse processo também continua o doutor Ítalo, tá? E o doutor Gustavo também continua nesse processo. Então, novamente, processo 4011, 300, 950, 303, contendo recurso voluntário 231 de 2024, em que é sujeito passivo Rio Vermelho Distribuição de Alimentos Limitada, representante do sujeito passivo, Dr. Gustavo Costa, representante fazendário, Dr. Carlos Augusto, relator, Dr. Francisco Viana Lopes, em substituição a doutora Ivone. Doutor Francisco, tendo em condições, peço que, por gentileza, profira o seu relatório e indago seja é caso de extensão com algumas peculiaridades, né? Que parece que nesse processo é caso de multa formal, então haveria aplicação da fórmula privilegiada do parágrafo 8º. Doutor Francisco, com a palavra. Bom dia, senhor coordenador, novos conselheiros, senhor advogado, senhora secretária. Senhor coordenador, de fato é um processo que tem o par, o processo do conselheiro Cícero, relator, primeiramente. Aqui trata de registro de entradas de mercadoria, cargo de extensão, com a peculiaridade, de fato, de aplicação da súmula 4, né? O tema 1062 já está sendo aplicado, né? E mérito. Mas no caso aqui, senhor coordenador, eu vou divergir do conselheiro, peço vênia aos conselheiros, mas vou votar pela aplicação da súmula 4 e, no caso do mérito, pela procedência, conforme a última revisão, as folhas 204, 202 seguintes. O Conselho Superior, através da Resolução 120 de 2019, converte diligência. Em 2019, há esse pedido de diligência, que depois de 2021, por meio da Resolução 24, há o julgamento em conjunto e a resolução 178 de 2021 para revisão do lançamento, que, conforme o auditor revisor, apresentou novo trabalho com resultado encontrado com remanescente de omissão de entrada no valor de R$ 74.165,10, contando com a aplicação de multa formal no valor de R$ 18.541,28. Então, eu votaria pela procedência nesse valor. Obrigado. Tá, depois eu vou, havendo concordância, depois eu vou pegar o valor direitinho com o doutor Francisco. Doutor Gustavo, com a palavra em relação à extensão do julgamento, conforme o doutor Francisco já se posicionou. Apenas reforço a necessidade da aplicação da forma privilegiada da multa mesmo. E quanto ao tema 1062, eu apenas pediria para que se pudesse constar nos autos essa nova atualização, para a gente poder conferir mesmo. Ok, doutor Gustavo. No julgamento anterior já constei, vai constar também na certidão, a observação da aplicação do tema 1062 conforme a orientação da PGE. E nisso aqui eu também vou colocar. Perfeito, obrigado. Doutor Carlos, em relação à extensão. A extensão do nosso posicionamento, né? Nós discordamos do voto do conselheiro Francisco, né? Entendemos que não cabe a forma privilegiada, entendemos pela procedência do lançamento de acordo com o que nos manifestamos anteriormente. Então, seria a extensão, da nossa posição. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Senhores conselheiros, estamos em conferência. Quem deseja fazer uso da palavra? Então, é o seguinte, eu vou colher os votos. Pelo que eu entendi, o doutor Francisco rejeitou. Não sei se esse processo tem segurança na terminação da infração. Só para a gente deixar bem claro, não sei se são No iguais. recurso, no recurso ao Conselho Superior. Cícero? Não, não, era só questão, porque esse assunto da aplicação da, da forma privilegiada é assunto simulado já, né? O assunto da súmula, como bem salientou o conselheiro Francisco, é a súmula 04, né? A exigência de multa Isso. formal isolada relativa à omissão de registro de entrada de mercadoria apurada por meio de auditoria específica de mercadoria, né? Deve ser aplicada da forma privilegiada no parágrafo 8º, artigo 71. Então, esse é um assunto simulado, essa questão do esclarecimento. Então, não foi aplicado pelo julgador singular, então haveria necessidade aqui no julgamento de aplicar, né? Perfeito, doutor Cícero. E tem também a questão da insegurança de terminação da infração?
Procurador, o recurso ao Conselho Superior, após a decisão do Acórdão 665 de 2014, o sujeito pediu, foi nos pedidos do sujeito passivo, que depois, posteriormente, aqui não foi analisado na fase cameral. Portanto, acredito eu que deve ser aqui Parece que travou, né? julgado, né? É porque eu entendi que deveria analisar a questão da insegurança, porque ele alega no recurso voluntário. E como a resolução do conselho devolve toda a matéria, pede que se analise toda a matéria, né, nos termos do 40, então eu entendi que deveríamos analisar, inclusive, os pedidos constantes lá do recurso voluntário, em que ele alega, embora ele alegue essa questão com relativo, para pedir que há uma nulidade em considerar esse acordo, pedir que se faça o julgamento. Não entendi que haveria aí uma nulidade por insegurança. Foi por esse motivo, mas se os demais conselheiros entendem de forma diferente. É só uma questão, coordenador, eu queria refluir aqui da minha manifestação em virtude da súmula 4 e concordar aí com a forma privilegiada. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Cícero, deixa eu só resolver essa divergência aqui. Então, você está entendendo que não tem insegurança, é isso? Não, eu estou entendendo que ele pede no recurso Pede? voluntário em segurança. Então, perfeito. Né? Então, a extensão de julgamento, mas eu vou colher os votos então. Doutor Francisco, eu vou pegar o seu voto direitinho, que aí a gente vai fazer a Ok. votação com todo mundo aqui. Então, em relação à insegurança e à extensão, você está rejeitando. Em relação ao mérito, você está entendendo pela parcial procedência no valor da Conforme última revisão, revisão. Aí eu queria saber direitinho esse valor, pela parcial dezoito mil procedência. quinhentos e quarenta e um reais e 28 centavos. 18.000. R$ 541 e 28 centavos, conforme a folha 202 seguintes. PDF. Então, também votou pela aplicação da súmula 4 e também vou constar aqui na certidão que já foram implementados nos cálculos dos juros da correção monetária a forma constante do tema 1062, conforme a orientação da PGE. Então, obrigado, doutor Francisco. Doutor Cícero, como vota? Eu vou manter meu posicionamento no julgamento anterior, até porque, por uma questão de coerência, as auditorias são as mesmas. Só que nesse caso, acompanho o conselheiro, doutor Francisco, com a aplicação da súmula 04, aí, limitando, aplicando o parágrafo 8º, né, que ficaria, gostaria que até a representação fazendária conferisse os cálculos, seria no valor de 19.315,39. Valor pouca diferença do valor do doutor Francisco. É. Confere, doutor Deixa eu pegar um Carlos. segundo aqui. Pode fazer a colheita de volta e a gente, no final, confere o valor. É que eu já... Então, Vou perfeito. refazer aqui o cálculo. Beleza. Doutor Ricardo, como vota? Acompanhe o relator. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ítalo, como vota? Acompanho, bom dia, doutor Francisco, né, que não estava na sessão anterior aqui. Eu acompanho o voto do revisor de fato, os cálculos deles estão corretos. Sim, após a aplicação da súmula, esse valor que ele mencionou está correto, né, no meu entendimento também. Qual seria o valor, doutor Cícero? 19.315,39. É, exato, é isso mesmo. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado também, doutor Ítalo. Como houve empate em relação ao mérito, eu vou acompanhar a revisão do doutor Cícero pelas suas razões e também pelas razões do doutor Ítalo em relação que foram expendidas, né, no processo anterior. Então, eu vou fazer aqui o resumo do voto. Espera só um pouquinho, só para eu terminar aqui, tá bom?
Então, vamos anunciar o resultado desse julgamento. Então, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada por insegurança na terminação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. Vencidos os conselheiros Francisco Viana Lopes e Ricardo Souza Santos Mariano, que votaram pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 18.541,28, conforme a última revisão de folhas, última revisão fiscal de folhas 220 e seguintes. Por unanimidade de votos, acatar o pedido do sujeito passivo para aplicar a forma privilegiada da penalidade, prevista no parágrafo 8º do artigo 71 da Lei 11.651 de 91, conforme súmula 4 do CAD, resultando no valor do lançamento em R$ 19.315,39, mais acréscimos legais. E observando que já foram implementados nos cálculos dos juros e da correção monetária a forma constante do tema 1062, conforme a orientação da PGE. Este é o resultado deste processo. Agradeço a presença do Dr. Francisco, né, lhe desejando um ótimo dia de trabalho, e também agradeço a presença do Dr. Ítalo, né, lhe desejando também um ótimo dia de trabalho. Fiquem com Obrigado a Deus. todos. E Amém. agora a gente faz uma recomposição de mesa. Eu chamo tanto a doutora Adriane quanto a doutora Ivone. E a gente vai continuar em relação aos processos da Rio Vermelho, em que o advogado doutor Gustavo Costa representa. Eu vou fazer o processo da relatoria da doutora Adriane. É o processo de número 40.11.395.10.24, contendo recurso voluntário 228 de 2024, em que é sujeito passivo Rio Vermelho Distribuição de Alimentos Limitada, advogado doutor Gustavo Costa, representante fazendário doutor Carlos Augusto, relatora doutora Adriana do Carmo Miranda Moura, que está em condições, peço que, por gentileza, profira seu relatório e indague se é caso de extensão. Bom dia, doutor Moisés. Bom dia, conselheira Ivone, conselheiros Cícero, Ricardo e Ítalo, representante, né, doutor Gustavo e Carlos Augusto, a secretária e todos que estão assistindo essa sessão. Sim, doutor Moisés, este processo é também do período de 2011. Neste caso aqui é a omissão de entrada, né, de mercadorias sujeitas à substituição tributária, então cobra-se o imposto, é, e também houve a mesma revisão feita aqui, conforme colocado pelo conselheiro Cícero, os mesmos pedidos, até as páginas são praticamente as mesmas. Então, eu assisti aqui, né, eu estava aqui assistindo ao julgamento, então eu peço extensão do julgamento do processo do doutor Cícero, né, que no caso seria a afastar a preliminar de nulidade por insegurança da terminação da infração, negar provimento com relação ao mérito e manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração. E também com a observação que já foi implementado o tema 1062 e o julgamento em diligência já foi atendido. É um sucinto relatório e já a antecipação de voto. Obrigado, doutora Adriane. Doutor Gustavo, com a palavra. Nós concordamos com a extensão, né, então reforçamos o pedido realizado anteriormente, né, que é a aplicação da súmula 9 e a aceitação do valor trazido em diligência na segunda revisão pelo fiscal. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Carlos. Concordamos com a extensão. Obrigado. Senhores conselheiros, estamos em conferência. Alguém deseja fazer uso da palavra? Então, eu vou colher os votos. Doutora Ivone, como vota? A relatora, Obrigado. Doutor Cícero? A relatora. Doutor Ricardo, como vota? Relatora,
Então, vou anunciar o resultado deste processo. Questão de ordem, senhor coordenador. A voto da conselheira relatora no mérito foi pela manutenção da sentença singular Foi, e a conselheira Ivone não divergiu, certo? certo. O meu voto até acompanhando a minha posição nos demais processos, votando de acordo com o parecer revisional. Então, beleza, doutor Ricardo. Tem como você me falar o valor direitinho para eu colocar aqui? Quem pode Aí me eu ajudar? preciso abrir o processo, conselheiro. Me dê um minuto. Doutor Moisés, o valor é de R$ 116, conforme revisão fiscal, de folhas 197. Não, desculpa. Esse aqui, o 1024. Peraí, peguei aqui errado. Foi com- 1024. O valor do imposto para esse processo aqui, 1024, é de R$ 21.419,82. Revisão fiscal de folhas 197 a 206. Só conferir. Então, R$ 21.419,82. E 82 centavos. Imposto, valor de imposto. Exatamente, 21.419,82, folhas 205, base de cálculo 85.679,28. Vou colocar aqui no chat para você ver. Eu já passei para ele, conselheiro Ricardo. Então, só para não restar dúvida, então, assim, o doutor Ricardo está votando pela parcial procedência do lançamento no valor do ICMS de R$ 21.419,82, mais combinações legais, conforme revisão de folhas 197 a 216. É isso mesmo, doutor Ricardo? Correto, correto, senhor coordenador. Ótimo. Então, vou anunciar o resultado deste processo. Se tiver qualquer divergência, me avisem, por favor. Então, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pela autuada por insegurança na terminação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. Vencido o conselheiro Ricardo Souza Santos Mariano, que votou pela parcial procedência do lançamento no valor do ICMS de R$ 21.419,82, mais combinações legais, conforme revisão de folhas 197 a 206. E observado que já foram implementados nos cálculos dos juros e correção monetária a forma constante do tema 1062, conforme orientação da PGE. Este é o resultado deste processo. E agora nós faremos o último processo, né, doutor Gustavo? É o processo da relatoria do doutor Ricardo. Então, vou anunciá-lo. É o processo de número 4011-300-951-96, contendo recurso voluntário 232 de 2024, em que é sujeito passivo Rio Vermelho Distribuição de Alimentos Limitada, advogado doutor Gustavo Costa, representante fazendário doutor Carlos Augusto, relator doutor Ricardo de Souza Santos Mariano, que está em condições, peço por gentileza, profira o seu relatório, e também já indago se é caso de extensão, doutor Ricardo, conforme você já tem Caso de julgado. extensão, senhor coordenador, o valor aqui, a que chegou o parecer revisional, é de R$ 116,40. Tá? É o parecer revisional de folhas 190 a, a folha 199. 190 a 199. 116,40 de multa formal. Obrigado, doutor Gustavo. De acordo com a extensão. De acordo, só reforçando a forma privilegiada da multa nesse caso também. E eu também aplico a súmula 04.
Ok, doutor Ricardo, espere só um pouquinho, tá bom? Eu tenho que perguntar para a doutora Adriane, que é a revisora, o valor com a aplicação da forma privilegiada. Parece qual que é o Não, seu mas voto? aí ela votou pela procedência total, ela vai aplicar também no voto dela? Ah, sim. Sim, a súmula é aplicável. Tá, sim. O meu dá 58,20, né? Nesse caso. Eu não calculei, O meu eu, dá eu- 58,20. Não, estou afirmando que o meu ah, dá esse tá. valor. Agora, o seu valor que é outro, pode ser que tenha Qual é o outro número valor. final do processo, por Não sei favor? se é preciso dizer, mas Doutor É, Moisés, né? costuma pôr É na só certidão, colocar né? o valor da multa e falar que vai aplicar a súmula. estamos em conferência. Está. Essa situação não é bem o caso da súmula, porque a súmula fala só da omissão de entrada. Aqui é uma omissão de saída, mercadoria sujeita a ST. Ah, é É mais ou verdade. menos uma analogia, já que na entrada, né? É idêntico ao É caso da verdade, doutor súmula, né? Cícero, é Só uma verdade. questão para. Isso, é Pode verdade. até se Doutor utilizar a Cícero súmula está certo. como fundamento, que é o que eu utilizo, mas não é bem o caso, É, literalidade da súmula, né? Então, qual que é o valor? Porque acho importante a gente liquidar o valor, porque fica bem claro para o pessoal, né? mas não vai ter mais liquidação de valor. Tem porque quando aplica a súmula, o Não valor vai fica. aplicar. Aqui Posso- é omissão de saída. Eu sei, mas É, é a A mesma súmula de omissão situação, de. embora não seja o caso É. simulado, mas no meu entender, deveria aplicar porque a situação é análoga. Ah, entendi, entendi. Mesmo não sendo, então a gente Mesmo não aplica. sendo, eu tenho Não entendimento que aplica deve a aplicar. súmula, mas aplica o parágrafo oitavo. O a parágrafo forma oitavo. privilegiada do parágrafo Isso. oitavo. Então, Aham. não vai mencionar súmula nesse caso. Rejeita a Não, aplicação da súmula, que na verdade vai mas dar na mesma, né? Aplica a aham, forma privilegiada do parágrafo do artigo 71, parágrafo 8. isso. Porque quando se aplica a súmula, dispensa maiores comentários, mas não é bem o caso da súmula, né? Teria que haver uma. É, Peraí só um pouquinho. Qual é o final desse processo, o número? 512,96. esse é o 296 final. Eu só estou terminando de fazer a ficha aqui. Então, agora eu preciso da liquidação do voto com a aplicação da forma privilegiada da multa. O doutor Moisés, mas no processo do doutor Cícero, só foi aplicado, assim, não houve liquidação de volta. Houve, eu liquidei no Ah, processo do doutor Francisco, na verdade. No doutor Francisco, eu liquidei na aplicação da forma privilegiada. Vou pegar o valor do auto de infração e dividir por 5, por 2.
Eu acredito que seja 8.231,38. 8.231. 38 centavos. Não, no Não? processo 1296, o valor da multa é 36.580,74. Dividindo por 2, fica R$ 18.290,37. A multa está no valor 16.462,77, né? Então, já, peraí. Ah, é porque aqui Mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. 16.462,77. Isso mesmo, R$ 8.231,85. 85 centavos ou 38 centavos? Eu calculei 38. Só confere aí, só para ficar certinho. 8.231,38. Qual o valor da multa? 16.462,77. Isso, 16.462,77. Para mim aqui deu 8.231,38. Então, beleza, é isso mesmo. Também deu esse mesmo valor, doutor Carlos, doutor Gustavo. Isso mesmo. Isso. A gente só está fazendo os cálculos. Então, colhi o voto do doutor Ricardo, agora eu vou colher o voto da doutora Adriane. Doutora Adriane, como vota? Pela procedência total. E a aplicação do parágrafo oitavo? Os outros todos acompanham o conselheiro Ricardo, só com relação à procedência que é total. E você também vai dar a forma privilegiada nesse caso? Sim, Eu, Sim. sim, Obrigado, doutora aplico. Adriane. Doutor, do, doutor, obrigado, doutora Adriane. Doutora Ivone, como vota? Eu acompanho a doutora Adriane, a revisora. Obrigado, doutor Cícero. Acompanho, ó. O voto da doutora Adriana. Obrigado. Então, vou anunciar o resultado deste processo. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica, arguida pelo autuado, por insegurança na terminação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. Vencido o conselheiro Ricardo Souza Santos Mariano, que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 116,40, conforme revisão fiscal de folhas 190 a 199. E, por unanimidade de votos, acatar o pedido do sujeito passivo para aplicar a forma privilegiada da penalidade prevista no parágrafo 8º do artigo 71 da Lei 11.651, resultando no valor do lançamento em R$ 8.231,38, mais acréscimos legais. E observando que já foram implementados nos cálculos dos juros e da correção monetária a forma constante do tema 1062, conforme a orientação da PGE. Este é o resultado deste processo. Só para Doutor. uma questão de certidão, acho que colocou no voto vencedor, colocou resultando, né? Acho que podia colocar lá no meu também, vencido, resultando em 58,20, Você que é coloca. 50%. Acho que Eu fica vou coerente. colocar. É porque é o seguinte: aqui houve uma unanimidade de votos em relação à aplicação da forma privilegiada. Tá? Eu estou entendendo o seguinte: de toda forma, como você votou no 116 e todo mundo concordou, haveria redução desse 116 por 2. Você quer que eu coloque? Entendeu, doutor Ricardo? Sim, é 116 por 2, é 58,20. É o resultando que faltou aí no meu. Aí no voto da conselheira Adriane teve o resultando, né? No dela que foi o Então eu vou vencedor. colocar assim: aplicando a forma privilegiada resultaria no valor de, pode falar, 58,
58,20 de multa formal. Beleza. Então, eu vou ler novamente a certidão para ficar bem claro. Então, primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica feita pelo autuado por insegurança e terminação da infração. Quanto ao mérito, por maioria de votos, conhecer do recurso, negar-lhe provimento para confirmar a sentença que considerou procedente o auto de infração. Vencido o conselheiro Ricardo Souza Santos Mariano, que votou pela parcial procedência do lançamento no valor de R$ 116,40, conforme o valor da última revisão. E aplicando a forma privilegiada, resultaria no valor de R$ 58,20. Por unanimidade de votos, acatar o pedido do sujeito passivo para aplicar a forma privilegiada da penalidade prevista no parágrafo 8º do artigo 71 da Lei 11.651 de 91, resultando no valor do lançamento em R$ 8.231,38, mais acréscimos legais. E observado que já foram implementados nos cálculos dos juros da correção monetária a forma constante do tema 1062, conforme a orientação da PGE. Senhores conselheiros e representantes das partes, mais alguma observação? É isso mesmo? Senhor coordenador, só uma dúvida. No outro auto de infração, que também é de omissão de entrada e multa formal, de final 03, no caso do voto divergente, a multa formal ficou sendo a que ficou apresentada na segunda diligência, que é 18 mil. E como nesse caso o senhor Ricardo ele preferiu deixar claro, né, que houve a aplicação da forma privilegiada, eu pediria para também deixar claro no 03, também deixar os 50% lá. Se fosse Perfeito. possível, por favor. Não é possível. Acho que a gente pode fazer essa retificação. Então, eu já vou fazer essa retificação e colocar aqui no voto do doutor Francisco, só para constar essa questão para não gerar dúvida. Deixa eu pegar aqui. Eu estou vendo aqui que o doutor Francisco ficou 18.541,28, né? Eu vou depois colocar na certidão o valor, só para a gente pegar o valor aqui para ficar claro. Dividido por 2, 9.270,64. É isso mesmo, né? Isso, perfeito. Obrigado. Senhores conselheiros, estamos de acordo? É só uma questão meramente formal, né, para ficar mais clara a certidão anterior. Acho que não tem nenhum problema em relação a isso. Então, estão todos de acordo. Então, já agradeço a presença, então, também do Dr. Gustavo, né, ele desejando um ótimo dia de trabalho. Dr. Gustavo, fique com Deus. Bom dia para todos. Bom trabalho. Agora chamo o Dr. Fuad para compor a mesa. Coordenador, poderia dar um intervalo de 5 minutos? Ah, sim. Bem lembrado, doutor Carlos. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, representantes das partes, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e a gente volta. Então, a gente voltaria às 10h15, tá bom? Então, aguardo.